Capítulo 367 Sucesso. Dentro da caverna. Observando Yutian ao sair, Motiani e companhia sentiram-se aliviados. O homem de rosto amarelo riu: conduzir a corrente para longe é um ótimo truque. Eu me pergunto qual será a reação de Yutian quando ele descobrir que o último não é o que ele imaginou. Zhao Feng, você tem certeza de que Shinwulin pode atrair a atenção de Yutian? A expressão de Motiani era de curiosidade. Os dois estavam desconfortáveis. Motiani conhecia a força de Shinwulin, eles dois haviam lutado antes com Motiani como vencedor. Ele tinha que admitir que Shinwulin era hábil, mas para lutar contra um gênio incomparável. Ele estava pelo menos 1 ou 2 níveis de distância. Shinwulin é insondável e quero descobrir sua força. Mas desta vez, seu oponente é o número 1 do mundo. Vamos ver se ele pode nos dar algumas surpresas. Zhao Feng disse com incerteza. Ele não tinha certeza se Shinwulin poderia suportar 1 ou 2 golpes de Yutian. Afinal, Yutian era um gênio incomparável que cobriu gênios de dezenas de gerações e até ultrapassou o patriarca da seita demoníaca da Lua Escarlate e o santo da espada Evuxie quando tinham a mesma idade. Descrever Yutian como o gênio mais talentoso de todos os tempos não era um exagero. No entanto, Zhao Feng também fez isso com base no instinto. Em sua experiência de vida, havia inúmeros mistérios. Por exemplo, a origem do óleo espiritual de Deus e que tipo de existência era seu dono. Outro exemplo era, qual era o ponto das maldições da terra proibida dos 100 túmulos. E sobre a arena antiga, como ela se conecta com as heranças. Estes eram alguns dos mistérios. E no coração de Zhao Feng, Shinwulin também era um deles. Quando na cidade Pluma do Sol, na cúpula dos gênios, no corpo de Shinwulin apareceu tal nível de intenção. Naquele momento, eles estavam no reino consolidado e Shinwulin suprimiu seu cultivo e lutou contra Zhao Feng terminando em um empate. Depois disso ele sumiu e ninguém sabia para onde ele foi. Após a partida de Yutian, Zhao Feng agarrou o tempo disponível para tentar alcançar o rank místico verdadeiro. Na realidade, não havia nenhum gargalo para ele, apenas um pouco de tempo era necessário. Dentro de seu Dantian, onda de Ki espiritual verdadeiro do atributo relâmpago viajou pelo seu corpo, limpando e se fundindo com ele. Além que espiritual verdadeiro do atributo relâmpago, também havia o Ki do caminho perverso que veio da Bíblia Sagrada da Flor Mística. Para fazer a herança do relâmpago a força dominante, Zhao Feng absorveu o máximo de energia dentro da pedra mística do relâmpago e compreendeu a origem do relâmpago. Não só sua força real se elevou rapidamente, suas compreensões também aumentaram a passos largos. A chama de relâmpago espiritual verdadeiro de cor azul dentro do Dantian de Zhao Feng revolveu repetidas vezes, refinando seu Ki espiritual verdadeiro. Com a expansão da fonte espiritual verdadeiro, o poder da chama de relâmpago espiritual verdadeiro também aumentou. Uma parte do poder do óleo do Deus do Fogo e Trovão de Zhao Feng veio dessa chama. Portanto, no último momento, ele estava tentando purificar e refinar essa chama de relâmpago. Passaram-se uns dias. No último dia, o último momento, o Ki espiritual verdadeiro de Zhao Feng começou a se condensar e se tornar mais profundo. Motiani e o homem de rosto amarelo que estavam de guarda, tinham expressões complexas. O crescimento de Zhao Feng, que levou apenas alguns dias, para a maioria dos gênios era de, pelo menos, vários anos ou até mesmo quase uma década de trabalho árduo. Motiani tinha certeza de que Zhao Feng havia encontrado alguma fortuna. Pelo menos a fonte espiritual verdadeiro dentro de seu corpo não poderia ser explicada. Por outro lado, Zhao Yufei, que estava de olhos fechados depois de beber o líquido sagrado da flor mística, liberou de seu corpo uma rica aura de energia mental. O líquido sagrado da flor mística pode aumentar grandemente os sentidos de energia mental, podendo sentir as leis místicas dos céus e da terra, sendo útil para a formação da semente de leis místicas.
Lentamente, mas de forma constante, os sinais de uma semente de lês apareceram no corpo de Zhao Yufei. A irmã Yufei já formou o início de uma semente de lês. Mu Tianyi ficou um pouco chocado. Com o passar do tempo, os sinais da semente de lês de Zhao Yufei ficaram cada vez mais forte. Zhao Feng sentiu uma aura incomum. A taxa de atividade próxima ao Yuan-Qi dos céus e da terra era dezenas de vezes mais do que a normal. Este Yuan-Qi estava extremamente próximo de Zhao Yufei e se moveu na direção dela. Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus para olhar mais de perto. No ar, incontáveis fios de Yuan-Qi dos céus e da terra, em todas as direções, se aproximaram de Zhao Yufei. Zhao Yufei era como um inexplicável imã que atraiu o Yuan-Qi dos céus e da terra. A linhagem de Yufei tem uma compatibilidade chocante com o Yuan-Qi dos céus e da terra. Depois de formado a semente de lês, a taxa de compatibilidade parece ter sido ampliada em 10 vezes. Através do olho espiritual de Deus, Zhao Feng analisou a situação e ficou atordoado com o que viu. Além disso, ele descobriu que a carne e sangue de Zhao Yufei poderiam absorver e mesclar com o Yuan-Qi dos céus e da terra, tornando sua alma mais pura. Sua pele era branca e tão lisa quanto um cristal de jade. Simplesmente incrível. Até mesmo Zhao Feng se beneficiou. Sua semente de lês pegou o Yuan-Qi dos céus e da terra nas proximidades. Era como se Zhao Feng estivesse sentado ao lado de um imã de Yuan-Qi dos céus e da terra e os benefícios disso eram inacreditáveis. Parece que minha velocidade foi melhorada e também duplicada. Zhao Feng ficou muito feliz. Zhao Yufei era como sua estrela de sorte. Ela primeiro lhe trouxe a pedra mística de relâmpago e depois atraiu uma grande quantidade de Yuan-Qi dos céus e da terra. No ar acima do rio, no mesmo ponto em que os dois estavam cultivando, o Yuan-Qi dos céus e da terra começou a se aglomerar e pulsar, e brilhava com raios de relâmpagos e raios de luzes multicoloridas. Felizmente, a maioria dos gênios tinha estabelecido este lugar como uma zona proibida e não se atrevia a aproximar-se facilmente. Muitos sabiam que era o sexto gênio da bênção do gênio dragão mais forte, Zhao Feng, juntamente com o gênio de primeira classe, Mu Tianyi. Sem a força de um gênio incomparável, ninguém ousou se aventurar lá. Sobre esta situação, os gênios incomparável também sabiam disso. Liu Tianyao e Tantai Lanhui passaram, mas não lutaram. Em uma montanha no sul. A fada Bingwei olhou com frieza para onde Zhao Feng estava, sentia ódio e relutância. Zhao Feng, então na verdade você estava aí, cultivando o tempo todo. Parece que seu verdadeiro cultivo não alcançou o rank místico verdadeiro e ainda está a meio nível atrás em comparação a um gênio incomparável. No rosto da fada Bing uma expressão fria apareceu. Chua! Sua figura piscou e desapareceu da montanha. Ela não se dirigiu para onde estava Zhao Feng e, em vez disso, foi na direção oposta. Este Zhao Feng pode restringir meu poder de linhagem e ele também possui uma poderosa e forte defesa. Eu não consigo lidar com ele. A fada Bingwei não ficou cega pelo ódio. Mesmo que ela voltasse, enfrentar Zhao Feng, Mu Tianyi e companhia, não seria nada vantajoso para ela. Portanto, a fada Bingwei logo teve um plano. Encontrar ajudantes. Somente ao encontrar um outro gênio incomparável que não podia ser restringido por Zhao Feng, suas chances de vitória aumentariam. Além disso, os outros gênios incomparáveis eram, Liu Tianyao, os gêmeos Tai Yun, Tantai Lanhui e Shi Shengtian. A fada Bingwei imediatamente excluiu Liu Tianyao. Liu Tianyao tinha um temperamento arrogante, e tinha um desdém absoluto em se unir a alguém em uma luta, especialmente se alguém fosse um gênio incomparável. Em toda a conferência, Liu Tianyao não precisava se unir a ninguém para vencer. Em seguida, os gêmeos Tianyun. Os gêmeos Tianyun são fortes, mas são cruéis e astutos. Suas atitudes mudam com frequência. Vai ser difícil trabalhar com eles, mas vale a pena tentar. Os olhos da fada Bingwei brilharam. Os próximos eram Tantai Lanhui e Shi Shengtian.
A fada Bingwei excluiu Tantai Lanhui. Anteriormente, Tantai Lanhui se juntou a Xishengtian para lutar contra Yu Tianyao, mas não só eles ganharam, também tiveram algumas perdas. A fada Bingwei, que estava escondida, agarrou esta oportunidade e também atacou Tantai Lanhui, que sofreu perdas ainda maiores. Então agora, ela odiava a fada Bingwei. Portanto, suas únicas opções eram os gêmeos Taiyun e também Xishengtian. Os gêmeos Taiyun são gêmeos siameses. Eles têm a vantagem de ter o dobro da força de alguém do mesmo nível e têm um forte poder de combate ao trabalhar em conjunto. Xishengtian tem a linhagem Coração de Pedra e tem uma forte defesa e resistência. Ele recebeu os ataques de Yu Tianyao e tinha talento com o tributo Gravidade. Com esse plano, a fada Bingwei foi procurar por esses dois gênios incomparáveis. A aura dos gênios incomparáveis nesta dimensão era extremamente óbvia. Logo depois, a fada Bingwei encontrou os sanguinários gêmeos Taiyun. Dos 5 gênios incomparáveis, a benção do gênio dragão dos gêmeos Taiyun estava abaixo apenas de Yu Tianyao. Hehe. Beldade de gelo, o que te traz aqui? As 2 cabeças e os 4 olhos dos gêmeos Taiyun controlavam, respectivamente, uma espada e uma lâmina, como uma besta sanguinária. Uma das bocas ainda tinha restos de sangue que logo foi lambido. Seus 2 pares de olhos sanguinários, cheios de luxúria e ganância, não encobriram seus desejos sexuais ao cair sobre o farto corpo da fada Bingwei, especialmente para seus seios, coxas, dentre outras coisas. A fada Bingwei franziu a testa, obviamente enojada. Se fosse outra pessoa, ela o teria transformado em um bloco de gelo com o vento de gelo místico do extremo do norte, como um picolé humano. No entanto, os gêmeos Taiyun era de nível gênio incomparável que também tinha o poder para desafiar Yu Tianyao. Na caverna sob o rio Veng, uma camada de relâmpagos azuis cercou Zhao Feng. Esse relâmpago era incrivelmente ágil. Poderia se transformar em fios de teias de aranha ou mesmo formar espadas e chicotes, e também outras coisas. Um selo de flor mística de relâmpago azul apareceu no meio da testa de Zhao Feng, diferente do selo da herança do relâmpago de antes. Sua aura já não era mais tão caótica e violenta como o poder do trovão, havia também uma sensação de uma aura graciosa, como a natureza, mais harmoniosa. Uma fonte espiritual verdadeira de uma profunda cor azul, agora tinha uma quantidade maior e era mais pura do que antes. Crack! A pedra mística de relâmpago na palma de Zhao Feng transformou-se em poeira. O homem de rosto amarelo e Motianie tinham expressões complexas e tinham dificuldade em respirar. Zhao Feng, de dentro para fora, deu-lhes um novo tipo de sentimento. Seu olhar era tão profundo quanto o relâmpago, e seu cabelo azul fluía como uma ilusão de uma correnteza de um rio. O selo da flor mística do relâmpago azul em sua testa o fazia parecer mais perverso e misterioso. À primeira vista, Zhao Feng era como um monarca maligno, confiante e calmo, frio e perverso. Zhao Feng, sua velocidade de avanço foi muito mais rápida do que o esperado. Agora que você avançou para o rank místico verdadeiro, você não precisa consolidar sua fundação. Motianie viu Zhao Feng se levantar e não podia deixar de dizer: